De volta com o programa Justiça em Ação. Bom, segundo bloco, como anunciado no início do programa, teremos uma entrevista, posso falar assim, um bate-papo com uma advogada brilhante, criminalista, que vai trazer um tema um tanto quanto polêmico, né? Repercute muito quando se fala desse tema, o crime de estupro. Eu já estou aqui no estúdio com a doutora Samara Brauna, onde já fica o meu agradecimento. Doutora, obrigado pela presença. Fidelix, então eu também quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui no seu programa e eu queria agradecer o seu convite, contribuindo para esclarecer esses pontos tão espinhosos como o crime de estupro. Né? Verdade. Bom, doutor, eu queria saber, primeiro, conceituando, né? Até porque o programa Justiça em Ação, apesar de ser um programa voltado para o advogado, com informações do mundo jurídico, nós temos muita gente, a TV aberta, muita gente que assiste o programa e a gente precisa conceituar. Queria que a senhora falasse como se configura, conceituando o crime de estupro. Pois então, legalmente, qual é o conceito do crime de estupro? Está previsto no artigo 213 do Código Penal, em síntese, trocando em miúdos, em palavras rasas, o seguinte: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar uma conjunção carnal ou um ato libidinoso. Trocando em miúdos é isso. Então, o que configura o crime de estupro? É você compelir alguém a praticar um ato sexual, certo? Mediante a violência ou grave ameaça, de forma que essa violência, essa grave ameaça, ela venha inibir o dissenso da vítima. Ela venha coibir, anular a vítima a dizer um não para aquele ato sexual. O bem tutelado, o bem jurídico que a norma visa tutelar, é a dignidade sexual, né? É a liberdade dela dizer não. Então, para esses assuntos de cunho sexual, não se aceita de forma alguma o constrangimento legal. Pode até ser que exista um sexo mais selvagem, né, com violência, mas desde que haja um consenso e que seja entre adultos. Sim. Então, basicamente isso, o que configura o crime de estupro é você não permitir o dissenso da vítima. Perfeito. Tivemos há poucos meses, acho que semanas, enfim, uma situação muito complicada que a sociedade repudiou e gerou um clamor, né, na sociedade, que foi com o Diego Novaes, que ele jaculou dentro do ônibus, numa passageira, foi preso como se tivesse praticado estupro, né? Logo em seguida foi solto na audiência de custódia. E aí gerou uma comoção. A sociedade perguntando como pode um juiz desse liberar um criminoso, enfim. É o clamor que a gente entende que acontece naturalmente. E aí eu queria a sua opinião pessoal quanto a essa situação que aconteceu lá na Avenida Paulista. Certo. A minha opinião pessoal é o seguinte: antes de eu ser advogada e operadora do direito, eu sou mulher. Sim. Então, como mulher, eu posso dizer que a atitude do rapaz, do indivíduo, foi abjeta. Uma atitude totalmente reprovável, humilhante, repugnante, obviamente, sob o meu ponto de vista moral e ético. Sim. Mas, como operadora do direito e advogada, eu sempre digo que nós temos que ter o cuidado de separar o joio do trigo, certo? Então, você tem que deixar as suas opiniões, as suas convicções íntimas de lado e se focar na técnica. Então, assim, a lei, ela é taxativa. E a interpretação da lei, ela não é um ato, nem pode ser um ato de vontade. Então, o que acontece? O magistrado, ele andou bem. Ele aplicou corretamente o fato, o caso concreto, ao tipo penal. Por quê? Como eu te falei na pergunta anterior, porque não teve as elementares do tipo, que são a violência e a grave ameaça. Ele praticou um ato libidinoso? Praticou a masturbação. Mas ele ameaçou? Ele utilizou da violência com essa pessoa? Faltou alguns requisitos. Faltam os requisitos do tipo penal. Então, por isso, ele aplicou corretamente a lei. E com relação ao clamor, o que eu tenho para te dizer é que magistrados, julgadores, jamais poderão se prostrar diante de expressões externas. Clamor público, mídia, vozes de rede social, vozes da rua. Por quê? Sob o risco dele legitimar o direito como vingança. Então, não são as nossas convicções pessoais que vão dizer como é que tem que ser feito o direito. Inclusive, sobre essa situação, vários juristas renomados se manifestaram, se pronunciaram favoravelmente, obviamente, ao magistrado,
E um em especial, que eu reputo, um dos mais profundos conhecedores do direito, que é o Lênin Streck. Sim. E ele disse o seguinte, ele fez a seguinte indagação. Se a moral corrigiu o direito, quem vai corrigir a moral? Então, o magistrado, ele não pode ultrapassar as cancelas da lei, né? Porque ele corre o risco também de se nivelar o criminoso. Então, e inclusive, Fidel, eu até te digo, que Deus nos livre da bondade dos bons. Perfeito. Uma aula, doutora Sâmara, trazendo à luz do direito uma situação que muito comoveu a sociedade, que aconteceu em São Paulo e que trouxe os devidos esclarecimentos aqui em estúdio. Eu quero lhe agradecer pela presença e dizer que o Justiça em Ação sempre está de portas abertas. Soube que o seu esposo também, ele milita na área, e já deixo também as portas abertas para que o seu esposo esteja com o doutor Armando Cerejo. Armando Cerejo, que esteja junto conosco também, tirando as dúvidas do telespectador em algum tema, e posteriormente eu faço o convite oficial. Quero lhe agradecer pela presença. Eu também agradeço, Fidelix, e eu gostaria só de acrescentar com relação a essa questão da pressão da sociedade, com relação a esse caso específico, é que se a opinião pública ela fosse justa, Jesus Cristo não teria sido condenado e crucificado. Verdade. E mais uma vez eu trago os ensinamentos de Lênin Streck, que ele diz, o direito nos salva de nós mesmos. Verdade. Quero agradecer a doutora por essa entrevista e futuramente a gente vê um tema tão interessante quanto esse para que ela possa vir, e também o seu esposo. Enfim, muito obrigado, doutora. Obrigada, agradeço. Vou de intervalo, na volta tem mais Justiça em Ação.